Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A fecundidade da Páscoa se prolonga e se manifesta nas celebrações do mistério de Cristo. Na liturgia, façamos a experiência do amor de Deus, que tudo entregou nas mãos do seu Filho, e encontremos força para enfrentar as tribulações. Outra vez o nosso povo está reunido para celebrar esta ceia que Jesus mandou para quem quisesse partilhar. Outra vez o nosso povo está relembrar que somos povo irmão e fazendo o que Jesus mandou, viveremos no seu coração. O nosso Deus tem coração de Pai, o nosso Deus não é um Deus distante. Jesus Cristo nos revelou, somos um povo que o Senhor amou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos, especialmente aqueles que nos acompanham lá nas suas casas. Quero saudar a todos, para que estejamos mais uma vez unidos em torno da palavra e da Eucaristia, nesse dia em que nós celebramos São Jorge. Queremos pedir a sua intercessão por todos nós, pelas nossas famílias, pela nossa paróquia, pela nossa cidade. Queremos pedir perdão a Deus, reconhecendo que somos pecadores, pedindo a sua misericórdia e perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós queremos rezar hoje de modo especial pelos falecidos Edson Nogueira, hoje falecido, também no 7º dia de Alfredo Welter, também pedir pela saúde de Renata Souza, Antônia Salustiano, Constantino Salustiano, Cleonice Albuquerque, e também agradecer a Deus o dom da vida pelo aniversário da Quênia. Coloque também a sua intenção. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então
Então Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós, o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Alguém do povo exclama confiante ao Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, já por vários dias nós estamos ouvindo agora aquilo que os apóstolos, sob o mandato de Jesus e na força do Espírito Santo, realizam. A gente poderia bem aplicar este provérbio vendo agora os apóstolos. No último domingo nós ainda lembramos que eles estavam numa casa, fechados, portas fechadas, medo, e agora a gente os vê totalmente diferentes.
corajosos, eles não têm mais o medo que tinham antes, eles denunciam, eles anunciam, eles falam a verdade, dizem aquilo que precisa ser dito. A gente poderia dizer, quem te viu e quem te vê. Antes, eles eram tímidos e medrosos, agora, cheios do Espírito Santo, eles são corajosos. É preciso antes obedecer a Deus e não aos homens. Este Jesus que vocês mataram e pregaram numa cruz, agora ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está vivo. E disto nós somos testemunhas. Isso é muito bonito, isso é muito bom e também nos faz refletir um pouco na nossa missão, que muitas vezes também é um pouco tímida, somos muitas vezes acomodados, tímidos e medrosos, e precisamos sempre deixar o Espírito agir em nós, para podermos assim anunciar e denunciar, anunciar a palavra e denunciar o mal. E neste Evangelho, capítulo 3 de João, tudo começa lá no início do capítulo 3 com Nicodemos, quando ele chega perto de Jesus e Jesus dirá a ele: você precisa nascer de novo. Ele não entende num primeiro momento. E Jesus explica para ele o que isso significa. É preciso nascer do alto, é preciso nascer da água e do Espírito, é preciso nascer de novo. E hoje, continuando aquilo que nós já ouvíamos ontem, mais uma vez, Jesus, ele fala das coisas do alto e das coisas daqui. Ele não apenas ele vem do alto, mas ele é do alto. Ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus até nós. Ele veio para nos salvar, tomando a nossa condição humana. Por isso, tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele faz, é obra do Pai. Ele é o enviado do Pai. E ser daqui, nós todos somos daqui, somos da terra, e nós não somos a luz como Jesus é luz. Nós não somos a vida como Ele é vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós apenas apontamos para a luz e testemunhamos a luz, que é Ele, que é este Jesus. E esta é a nossa missão. Esta é a missão da igreja. É a missão de cada um de nós, sermos testemunhas do Cristo vivo e ressuscitado que está no meio de nós, que nos dá força e coragem para a nossa missão. E agora, confiantes, queremos elevar ao Pai os nossos pedidos, e após cada prece nós vamos dizer: ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Pelos líderes da Igreja, a fim de que sempre se deixem conduzir pelo Espírito Santo e, sem medo, anunciem a boa nova do Reino, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Pelas autoridades do país, a fim de que em suas decisões e leis levem em consideração as necessidades e os clamores da população, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Por todos os que estão afastados de Deus, a fim de que reencontrem o caminho de volta e façam a experiência do seu amor, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Pelas famílias e comunidades cujos membros estejam passando por aflições, a fim de que encontrem em Deus a solução para seus problemas e o conforto espiritual, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Tudo isto nós vos pedimos ao Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meu coração
vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Rezemos agora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos de vosso amor. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que o Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Urani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Pedimos por Edson Nogueira, Alfredo Welter, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós,
e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e com confiança, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento, Jesus manso e humilde de coração. fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queremos permanecer uns instantes em adoração silenciosa. Você que está lá na sua casa, reze nesse momento, apresente diante de Jesus sacramentado as suas necessidades e todas as suas intenções de oração. Para nos ajudar um pouco na nossa reflexão desta quinta-feira, lembro que no mês de novembro desse ano, de 2020, lá em Recife, dos dias 12 até o dia 15, deveria acontecer o Congresso Eucarístico. Foi transferido certamente para o próximo ano. Tudo já estava preparado. Até os momentos de oração, de adoração. E eu quero lembrar algumas coisas desse congresso para nos ajudar nessa reflexão. Primeiramente, o tema que a Igreja escolheu para esse momento importante é muito atual e especialmente muito importante para esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento para mostrarmos a nossa partilha, a nossa solidariedade com os outros. Pão em todas as mesas. Esse é o tema que a Igreja escolheu para esse Congresso Eucarístico Nacional. E o lema é dos Atos dos Apóstolos. A primeira leitura do último domingo: repartiam o pão com alegria, e não havia necessitados entre eles. Que essas palavras possam tocar o nosso coração nesse momento de oração.
Rezemos. Creio, meu Deus, e estou diante de vós, que me vedes e ouvis as minhas orações. Vós sois tão grande e tão santo, por isso eu vos adoro. Vós me destes tudo, e por isso eu vos agradeço. Eu vos peço perdão de todo o meu coração por vos ter ofendido. Vós sois tão misericordioso. Eu vos peço todas as graças necessárias para a minha vida. O Papa São João Paulo II, na encíclica A Igreja Vive da Eucaristia, ele nos diz que a Eucaristia é um tesouro inestimável, mas não só a sua celebração, mas também o permanecer diante dela em adoração, como nós estamos agora. Uma comunidade cristã que queira contemplar melhor o rosto de Cristo não pode deixar de desenvolver também este aspecto do culto eucarístico, no qual perduram e se multiplicam os frutos da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. E Dom Helder Câmara dizia: que felicidade crer que nos alimentamos com o nosso próprio Deus. Não deveríamos nunca sentir cansaço. Deveria ser um absurdo o desânimo, quase um insulto, quase um sacrilégio a tristeza, porque a Eucaristia é o pão da esperança, da alegria e da paz. Permaneçamos novamente em silêncio, refletindo sobre estas palavras do nosso Papa e também do Cardeal Dom Helder Câmara.
temos na Bíblia um salmo que eu penso que é muito apropriado para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Se você tiver a sua Bíblia lá perto, pegue-a e abra o Salmo 23, ou em algumas Bíblias, o Salmo 22. E deixe que cada palavra desse salmo toque o seu coração. Nós vamos aqui rezá-lo bem devagar para podermos pensar nas palavras que certamente vão tocar o coração de cada um de nós. E após cada estrofe, nós vamos responder: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Deixemos cada palavra desse salmo tocar o nosso coração, nos dar força e coragem para esse momento de isolamento que estamos vivendo, de dúvidas, de incertezas, para que elas possam nos confortar e nos dar força e coragem para a nossa vida e para a nossa caminhada.